Olá, eu sou a Ana Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao canal Conexão e Expansão da Consciência. E é com muita alegria, com muito amor que eu gravo mais um vídeo para vocês. Eu quero pedir para vocês verificarem se estão inscritos aqui no canal do YouTube. Eu peço também para dar like e compartilhar os vídeos, isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e para que eu continue gravando conteúdos para vocês. Então, e para que vocês possam receber esses conteúdos que são gravados com tanto amor, com tanto carinho, porque juntos nós vamos conseguir expandir a nossa consciência, trocando aquilo que aprendemos. Então, eu estou aqui para compartilhar as coisas que eu venho aprendendo com vocês, e eu faço isso com todo o amor do mundo, com muita alegria. Então, compartilhem, dê um like, verifique se estão inscritos no canal. Se você está assistindo do TikTok, a mesma coisa, comentem os vídeos, compartilhem, isso é muito importante para que tanto o YouTube quanto o TikTok entendam a relevância destes conteúdos que eu estou gravando para vocês. Hoje eu quero falar sobre o propósito dos filhos de Deus. Todos nós somos os filhos amados de Deus. E nós não estamos nesse mundo a passeio, e esse mundo não é caos como a nossa mente costuma ver. Cosmos significa ordem. Eu já fiz alguns vídeos anteriores que eu explico isso através da metodologia do Kybalion. Então, cosmos é ordem. O Filho de Deus está aqui, mas ele tem um propósito. E o propósito dele, eu falava antigamente que era evoluir. Mas esse evoluir, hoje em dia, com tudo que eu venho estudando e venho compreendendo, eu entendo que tem muito a ver com trabalhar a mente, treinar a mente para mudar a percepção que a mente tem do mundo, que nós temos do mundo e de nós mesmos. A percepção que nós temos das pessoas e de nós mesmos. Essa mudança, esse treino, conforme nós vamos fazendo esse treino conscientemente, e conforme nós vamos entendendo o ser perfeito que nós somos, a pureza do nosso espírito, que o espírito que Deus criou, ele é imutável, ele é perfeito, mas a mente que se vê envolta em ilusões, ela não consegue perceber a perfeição do ser perfeito que ela é. Então é aí que tem que ter a correção. Então é necessário fazer todo um trabalho de limpeza da mente. Esse trabalho, ele começa pelo poder da vontade. Tudo começa pelo poder da vontade. Porque tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, nós criamos. Então, nós somos filhos de Deus e temos o poder de criar a nossa realidade. Mas para que possamos criar a nossa realidade, é necessário limpar a mente de toda uma percepção equivocada que nós temos de nós mesmos e dos outros. E como nós fazemos isso? Treinando a nossa mente. Só que não é possível treinar a nossa mente sozinhos para sair das ilusões que criamos. E é um caminho que é necessário trilhar, que cada um tem que trilhar, não tem outra maneira. Porque só ler os livros e não colocar em prática aquilo que a gente aprende não vai nos levar a lugar nenhum. Então, tudo tem que ser na prática. O treinar a mente tem que ser na prática. E tem que começar com um desejo muito grande de se conhecer. Um desejo muito grande de ser responsável pelas próprias criações. Quando a gente começa a ter esse desejo, as respostas começam a vir. E a partir do momento que a gente começa a ter as respostas, não tem como voltar atrás. Então, não tem a ver com o que fazemos no mundo, mas tem a ver com o que pensamos e sentimos em relação ao mundo e nós mesmos. Nessa jornada de autoconhecimento, hoje eu falo Espírito Santo, mas pode ser o superior, sua centelha divina, não importa o termo técnico. O Espírito Santo, ele não vai tirar nada de nós. Ele não tira nada que nos faça bem. Pelo contrário, ele acrescenta bem-estar à nossa vida. Porque a partir do momento que a gente decide saber o que somos e decidimos mudar a percepção da nossa mente, o Espírito Santo ele entra em cena. E ele começa a nos guiar rumo à nossa essência. E nós somos guiados de forma muito gentil. E a correção da mente ela é feita gradativamente, porque existem muitas camadas de ilusões. E estamos fragmentados em muitas camadas de consciência. Então é muito importante esse comprometimento consigo mesmo. É muito importante. A gente olhar para dentro e trabalhar propriamente
e buscar lembrar do ser perfeito que nós somos e mudar a percepção que nós temos de nós mesmos e do mundo. Cada um vai ver o mundo de acordo com o que está no seu inconsciente. Então, somente querendo olhar para dentro de nós mesmos é que nós vamos conseguir limpar a nossa mente. Só que imagina que tem questões para todos nós que são delicadas e um pouco mais difíceis de lidar. Por isso que fazer esse trabalho sozinho também ele é inconcebível. É necessário a guiança perfeita do Espírito Santo ou do seu eu superior, não importa o termo que você use. Mas a partir do momento que você vai dando poder para a sua mente superior, para o seu eu superior, para o Espírito Santo guiar você, você vai começando a transformar o seu ego. Você vai mudando a percepção de si mesmo e do mundo. E isso é feito gradativamente. E é algo que todos nós precisamos fazer. Em algum momento da nossa vida, isso será pedido para a gente. Porque chega uma hora que a conta não fecha mais. Chega uma hora que a gente começa a se questionar por que estamos aqui, qual é o propósito de vida. Chega uma hora que cansa também, para as pessoas que sofrem, cansa de sofrer, sabe? Cansa de passar por dores, passar por situações difíceis na vida, situações de escassez, e começa a se perguntar por que tudo é assim. E quando a pessoa começa a se perguntar, quando ela cansa mesmo de viver uma vida de equívocos, de ilusões, ela busca entrar nessa jornada de autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, quando ela decide se conhecer, aí o jogo vira. Aí a vida dela começa a mudar, porque ela deixa de dar poder para o ego, para a parte limitada do que ela é, e ela passa a lidar com a parte ilimitada do que ela é. Porque o espírito, ele é imortal, ele é ilimitado e ele é perfeito. E ele está no plano da abstração, ele não tem a ver com o plano da matéria, o plano da forma. O plano da forma somos nós que criamos o tempo todo, de acordo com a nossa percepção, com a nossa mente, nós vamos criando experiências de formas conscientes e inconscientes. Agora, o espírito está além da matéria, ele está além da forma. E ele é extremamente poderoso, porque Deus criou o espírito perfeito e imutável. O espírito, ele tem todas as respostas, sabe? O espírito, ele cria com Deus de forma ilimitada, um reino que só se expande. Agora, quando nós estamos muito presos ao plano da forma, ao plano da matéria, quando a gente só enxerga a nossa personalidade e quando nós nos enxergamos um ser individual, aí nós deixamos de ver toda uma outra camada nossa, que é extremamente poderosa, que é a do espírito, que está conectado com todos os seres, que é muito poderosa e que é perfeita, que foi criada por Deus, entende? Então, é necessário todo esse trabalho, toda essa vontade mesmo de olhar para dentro e permitir que o Espírito Santo te guie, ou eu superior, não importa o termo que você vai usar, mas dentro de nós tem a centelha divina de Deus. Na nossa mente tem essa centelha, tem essa lembrança do que nós somos em essência. E é justamente quando nós aceitamos que temos essa força dentro de nós, que a gente começa a lembrar da unicidade. Quando eu falo unicidade, porque somos todos um. Nós estamos todos conectados. Deus fez todos os seus filhos iguais. Nós somos parte de um todo. Que ao mesmo tempo que é parte, também é perfeito. Sabe? Então nós fazemos parte de um espírito perfeito. Que está em plena luz com Deus, criando, expandindo o tempo todo. Mas quando a gente não quer lembrar dessa dimensão mais profunda nossa, nós ficamos meio que numa superfície muito rasa e acessando muito pouco do nosso poder. E aí a gente se vê em estados de medo, de escassez, de culpa, preocupações. Então tudo isso está ligado a estarmos conectados, a não lembrar, né, dessa conexão profunda com o que somos em essência. E ficarmos muito aqui no raso, sabe? Sem lembrar. Então, nós vamos lembrando conforme nós vamos permitindo ser lembrados. Porque existe um respeito também da parte de Deus, do divino para conosco, de nos despertar de forma muito gentil das nossas ilusões.
Então, seria um choque muito grande para a gente, sei lá, se a gente despertasse e visse o ser perfeito que nós somos, nós íamos tomar um susto, seria algo muito discrepante para o que a gente conhece hoje superficialmente sobre nós mesmos. Então, esse lembrar, ele vem gradativamente, conforme a gente vai permitindo, nós vamos lembrando em doses homeopáticas do que somos em essência. Só que conforme vamos lembrando, mais forte vamos nos tornando. Porque cada vez mais vamos nos conectando com o Espírito perfeito e abstrato que nós somos, ilimitado. Então nós temos um poder ilimitado, só que para a gente acessar é necessário um querer primeiro. E é necessário um comprometimento, uma responsabilidade com nós mesmos de querer mudar a percepção da mente e permitir que o Espírito Santo nos guie. É um soltar diário. É um treino diário da mente, sabe? E é um treino que a gente vai fazer até deixar esse plano. Ou até quando Deus quiser, para a gente poder lembrar, porque tem muita coisa em nós que nós não sabemos, que está no nosso inconsciente. E que sozinhos a gente não tem o poder de ver. Então eu sei que hoje eu estou falando de uma forma abstrata, mas é justamente porque a nossa essência ela está totalmente no plano da abstração, que só vai ser acessível para a gente quando a gente quiser verdadeiramente. Mas a partir do momento que você começa a soltar, a entregar para o Espírito Santo, a gente vai percebendo uma mudança muito grande na nossa vida. É um estado de paz muito profundo. E é um estado de luz muito profundo. Então não importa o que venha para a gente, desculpa, o que a nossa mente cria equivocadamente, o Espírito Santo está conosco para ajudar a transmutar, para lembrar o tempo todo do ser perfeito que nós somos, para lembrar que nós estamos num processo gentil de despertar da consciência. Então é um trabalho muito amoroso, então não importa o que criamos equivocadamente. Tudo que está no nosso cenário nós criamos de alguma maneira, tá? Consciente ou inconscientemente. Eu sei que não é fácil lidar com isso, porque eu também, às vezes, tenho dificuldade de lidar com as minhas criações equivocadas, de olhar para elas e me perdoar e entender que tudo bem, que é um processo, que eu estou treinando a mente, que conforme a mente vai se expandindo, vai lembrando menos criações equivocadas, eu irei projetar na minha mente. Então, é um processo muito gentil. Eu falo que tudo se torna mais tranquilo com a guiança do Espírito Santo. E é algo que é experienciado diariamente. Então, a partir do momento que a gente abre uma luz na nossa mente, que a gente abre uma portinha para o Espírito Santo entrar, que a gente dá poder para ele, a vida já começa a mudar. Eu costumo dizer em todos os vídeos, não tem um único caminho para a gente lembrar de Deus. Deus criou vários caminhos e a gente só precisa encontrar aqui, mas o radar tá dentro de você. Eu falo em muitos vídeos meus que não tem nada fora da gente. Porque tudo que a gente projeta primeiro começa na nossa mente. Então é a mente que você precisa trabalhar. O espírito ele é perfeito. Ele tá lá, é poder ilimitado, criando plenamente com Deus. Só que a nossa mente não consegue ver tudo isso porque ela se limitou ao plano da matéria, ao plano da forma. E acredita que só esse mundo é real. E se desconectou de toda uma dimensão de poder que nós temos, sabe? De amor perfeito com Deus. Se desconectou. Acredita que está separada de Deus. Então essa é uma crença que a gente precisa mudar na nossa mente. Essa crença de estarmos separados de Deus. Tem que limpar a mente dessa criação que nós criamos coletivamente do Deus egóico. Do Deus que vai punir, do Deus que vai castigar, do céu, do inferno. Precisa limpar a mente de tudo isso. Deus ele é abstrato para a gente. No estado em que estamos, não é possível a gente conhecer Deus ainda, lembrar da perfeição de Deus e de nós mesmos. Mas, com o esforço coletivo, com o esforço de todas as mentes juntas, nós vamos lembrar. É um trabalho gradativo, que ele vai se fazendo gentilmente, a gente vai lembrando, conforme um vai lembrando aqui, outro vai lembrando ali, e quando vai ver, todo mundo vai lembrar. Então eu sei que falando agora parece tudo muito louco, mas quem está nessa jornada consegue sentir os benefícios, sabe? E eu não falo só das pessoas que estudam o livro Um Curso em Milagres, da Ellen Schuckman, mas que estudam outros livros, sei lá, o Bhagavad Gita, o Kybalion, não sei, qualquer livro que você estudar,
que tem ali uma verdade embutida, essa verdade ela vai entrar na tua mente. Porque o seu espírito, ele sabe o que é verdadeiro. Então, aquilo que é verdadeiro, o espírito, ele faz o quê? Ele retém da mente da gente. Ele retém, ele fala, ele deixa lá bonitinho, olha, isso é verdade, então retém. Mas ao mesmo tempo que nós temos o poder para reter verdades, como aqui é um plano da dualidade da impermanência, como criamos muitas coisas equivocadas, às vezes nos apegamos a esses equívocos. E tudo que é equivocado é culpa, medo, pecado, essas coisas detonam muito a nossa vibração e nos afastam muito da verdade que nós somos. Então é necessário um treino diário para limpar a mente de tudo isso. E tem camadas de medos muito profundas em nós, que sozinhos fica difícil trabalhar. Mas quando você lembra que você é um filho perfeito de Deus, quando você lembra que você tem um guia que Deus te deu e que ele é perfeito, que é a própria voz de Deus lembrando a gente, despertando a gente gentilmente das nossas ilusões, as coisas vão mudando, a percepção ela vai mudando. E essas camadas de medo elas vão se desfazendo. E a luz vai entrando em nossa mente. E aos poucos nós vamos lembrando de forma muito gentil, muito amorosa de nós mesmos. Então, o nosso propósito aqui é esse lembrar, é esse desfazer, é uma desconstrução das nossas ilusões, é uma desconstrução do medo, da culpa, do pecado. Pecado não existe, o que existe são erros e equívocos. Nós cometemos erros por não lembrar o que somos em essência. Mas tudo isso é passível de correção dentro da mente. E Deus é amor, ele não pune, ele não julga, ele não condena ninguém. Porque condenar o filho dele seria condenar ele mesmo. Então Deus não condena, Deus só ama. Deus é amor perfeito e absoluto. E é por isso que ele garante que todos os filhos dele serão despertos. Esse processo de iluminação, que muitos mestres falam, é esse processo de lembrar da própria essência. Porque depois que você lembra, não tem um deslembrar. Sabe, a partir do momento que você lembra dessa sua conexão com Deus, você vira uma luz no mundo e você ilumina tudo à sua volta, sabe? E você, de forma muito gentil, seu espírito, ele toca no espírito do outro e ajuda os outros a lembrarem deles mesmos também. Então é assim que funciona, é um processo muito gentil de despertar. Mas é muito importante cada um de nós querer viver essa experiência, sabe? De acordar, de olhar para dentro com muito amor. É tudo que você tiver na sua mente de medo, culpa, preocupações, pecado, é isso que você vai ter que desfazer. Só que sozinho é mais difícil. Então mas peça com muita vontade que o Espírito Santo te guie. Fala para ele que você dá permissão para ele te guiar e te mostrar o caminho. Fala para o Espírito Santo para você ver os outros, para você ver as pessoas à sua volta através dele. Porque quando a gente começa a enxergar as pessoas à nossa volta a partir da visão do Espírito Santo, a gente vai se conectar diretamente com o espírito do outro e não com o ego dele. Sabe, por mais que ele tenha lá o ego dele e ele não lembre de quem ele é, a gente vai se conectar com o espírito dele. Já estamos conectados na realidade, mas vai acender, sabe, nele essa luz. E a troca, as conversas, os relacionamentos, eles se tornam cada vez mais verdadeiros, cada vez mais amáveis, sabe, cada vez mais gentis, porque é verdadeiro, porque são espíritos se comunicando verdadeiramente. Porque quando vemos o outro através do Espírito Santo, a gente vai ver a perfeição do outro. E não o ego dele, ou o nosso ego projetado nele. Então os relacionamentos se tornam cada vez mais reais, sabe? E nós saímos de uma insegurança, de uma impermanência, para um estado de muita paz. Para um estado de muito amor, de muita luz. Onde a vida vai caminhando de forma muito gentil. E não importa o que a gente crie, o Espírito Santo ele vem com muita amorosidade para lembrar a gente que tudo é uma projeção da nossa mente e que tudo isso é passível de correção, que nós não estamos sozinhos, que nós somos o Filho perfeito de Deus, Espírito perfeito, mas que no momento estamos em vias de lembrar. Então, que cada um possa fazer esse trabalho, sabe? Gentilmente. Começa com você dando espaço para o Espírito Santo te guiar. A partir do momento que você pedir de forma muito verdadeira, ele vai entrar.
Ele vai despertar em você, ele vai começar a te guiar. Porque o Espírito Santo, ele é o guia de Deus, é a voz de Deus falando conosco. É a voz de Cristo falando conosco também. Então, é uma voz muito suave, é uma guiança, uma intuição muito verdadeira, de muita paz. Então, a partir do momento que você pede de forma muito real, muito verdadeira, de forma muito sincera, você fala assim, olha, eu realmente quero saber o que eu sou e eu realmente quero ser guiado por você, Espírito Santo. Aí a vida vai começar a mudar. Porque aí ele vai começar a te mostrar o caminho, ele vai começar a te guiar. E as suas portas vão começar a abrir. E quando eu digo abrir, porque todo mundo pensa primeiro no mundo material, né? Vou começar a ter um monte de coisa. Ter e ser é a mesma coisa. Mas é um ter e ser que tem a ver do espírito, é uma paz, é uma alegria, é um amor, sabe? Pelas coisas, pelas pessoas, é um amor pelas pessoas em geral, é um amor por nós mesmos, é uma paz, é um estado de constância ali, sabe? É um estado de luz muito maravilhoso. E que não tem jeito, tem que experienciar para saber, porque por mais que a gente tente colocar em palavras, acho que não tem palavras para definir tudo isso. É muito abstrato, tem que sentir para saber. Mas se vocês puderem verdadeiramente dar espaço para o Espírito Santo mostrar o caminho para vocês, olha. Então, e não é assim pedir, Espírito Santo, me guia porque eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, não tem nada a ver com materialismo. É uma guiança perfeita para você lembrar o Espírito perfeito que você é. É algo inimaginável, extremamente mais poderoso, que nenhuma forma poderia lhe proporcionar, tá? Nenhuma experiência com a forma poderia lhe proporcionar isso. Então, quando você pede verdadeiramente, eu quero saber o que eu sou. E fala para o Espírito Santo, me mostra, vamos limpar essa mente. Fala para o Espírito Santo, eu permito que você me guie. Se você permitir verdadeiramente, a vida já vai mudar de formas que eu não consigo colocar em palavras para vocês, que é só experimentando para saber. Então, o seu propósito é permitir que o Espírito Santo te guie e que ele lembre você o que você é. Que ele te ajude a limpar na sua mente todos os seus medos, suas preocupações, culpas que você tenha na sua mente, todo o pensamento que você tem em relação a pecado, que tudo isso seja desfeito na sua mente, desconstruído. Porque conforme você vai tirando essas camadas de ilusões, mais você vai lembrando o ser perfeito que você é. Então permita, faça um trabalho verdadeiro de permitir que o Espírito Santo te guie. Peça de forma muito verdadeira, sabe? Com toda a força da tua alma, para o Espírito Santo te guiar. E não importa aqui o termo técnico, eu uso muito Espírito Santo hoje, devido a todo um estudo que eu venho fazendo, sabe, com um grupo maravilhoso da Marcela Leal, do Escola da Liberdade, @ Escola da Liberdade, Marcela Leal, onde a gente estuda muito o curso em milagres. Então, esse livro é muito legal ter um grupo para estudá-lo. O curso em milagres, ele é um livro. Ele não tem a ver com nenhuma religião, ele não tem a ver com nenhuma seita, ele não tem a ver, ele só tem a ver com... Ele é um livro maravilhoso, que tem conceitos muito bacanas, que te ajuda nessa guiança, ajuda a gente a se conectar com o Espírito Santo, sabe? Então... Mas não precisa ser pelo curso em milagres. Não importa a forma que você vai se conectar com o Espírito Santo. Porque para se conectar você não precisa de nada. Sinceramente, não precisa de nada. Você precisa pedir verdadeiramente. Permitir que ele te guie. Abrir espaço na sua mente. E quando você abrir espaço, quando você quiser verdadeiramente, ele vai começar a te guiar. E aí você vai ver que o processo é muito gentil e é muito amoroso. E quanto mais de nós lembrarmos, mais em estado de paz, amor, alegria, abundância viveremos. E mais próximos estaremos do reino. O reino está em nós, mas como nós não lembramos, dá a impressão que o reino está longe, mas o reino está em nós. Mas conforme vamos lembrando, mais fica fácil a gente lembrar do que nós somos e do reino perfeito que nós somos. Do Espírito Uno e perfeito que nós somos, que Deus criou.
Então, permita que o Espírito Santo te guie e peça isso de forma ardente, verdadeira, sabe? Que aí você vai ver as coisas começarem a mudar. E no momento é isso que eu desejo para você. Então, o seu propósito aqui é lembrar do ser perfeito que você é. Dá para fazer isso sozinho? Não, é necessário um guia. Mas para que esse guia possa guiar você, é necessário que você permita, porque o processo ele é gentil e ele é amoroso. Então, essa é a guiança através do amor, da gente voltar para Deus. Porque parece que a gente pode voltar pela dor, mas pela dor a gente só atrasa esse processo de lembrar do que nós somos. A dor não nos leva a Deus. A dor nos afasta de Deus. Porque a dor ela é totalmente diferente de tudo que nós somos. Então, para lembrar de Deus, é necessário uma cura da mente. E essa cura, ela vem com a guiança do Espírito Santo, que está em você, que está em mim, que está em todos nós. Basta a gente permitir ser guiado. Eu sei que hoje pareceu tudo muito abstrato, mas eu acho que não tem outra forma de explicar isso para vocês. Então, o propósito é lembrar, sabe? Tá tudo dentro de você, você já tem as respostas, mas para acessar é necessário um querer verdadeiro. Bom, se esse vídeo fez sentido, se ele ressoou com o seu momento presente, se ele te ajudou de alguma forma, sabe? Se ele te trouxe um norte sobre o seu caminho, porque é um norte, o caminho é um caminho que cada um precisa trilhar, não tem jeito, mas podemos trilhar juntos, e juntos tudo se torna mais simples, porque um ajuda o outro a lembrar. Ninguém lembra sozinho, a gente precisa do Espírito Santo, precisamos dos nossos irmãos, e precisamos de uma força de vontade grande para lembrar. Então, o poder está dentro de nós, mas para acessar é necessário um querer verdadeiro. Bom, eu peço para, mais uma vez, dar like, compartilhar, comente, pode fazer perguntas, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Lembrando que todo domingo às 14 horas tem vídeo aqui no canal. E depois de falar sobre tudo que eu mais amo nessa vida, que é esse lembrado que nós somos em essência, dessa jornada gentil, que é o despertar da consciência, eu desejo do fundo do coração que o despertar da minha, da sua, da nossa consciência seja muito doce, seja muito feliz. Um beijão. Tchau, tchau.